Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o lançamento que é esse corretivo da Natura Una e também comparar com o corretivo anterior que era da linha Aquarela. Eu recebi esse corretivo aqui, na verdade os dois eu recebi da Hannah, que é uma seguidora minha que tem uma loja dentro do site da Natura, deixo o link dela aqui. E a gente sempre tem algum código de desconto que ela me manda. Até o final de março a gente tem Laura Marco, mas fica de olho no meu Instagram porque vira e mexe ela renova e aí tem um novo código de desconto. Já começo dizendo que eu amava o corretivo da Natura Aquarela quando ele era aquela embalagem de plástico marrom, sabe? Eu amava. Aí eles mudaram e veio para essa embalagem, mas também mudou a cor e, na minha opinião, mudou um pouco a fórmula também, e eu confesso que eu preferia o anterior. E aí agora a linha Aquarela da Natura saiu, né? Saiu de linha tudo que era Aquarela e alguns produtos, na verdade, esse que eu tenha conhecimento, ele migrou, digamos assim, para a linha Natura Una. Ele vem com o nome de corretivo de cobertura extrema 24 horas. Ele veio nessa embalagem que eu achei a coisa mais linda. É um vidrinho, não é vidro, né? Mas a embalagem fosca. E aqui essa tampa rosa, assim, muito lindo. Eu achei muito linda a embalagem. E dentro é a mesma coisa, aquele aplicador tradicional, aplicador de corretivo, gloss, batom líquido, esse aplicadorzinho tradicional. Eles têm o mesmo tamanho, né? A embalagem é muito próxima, muito parecida. E os dois vêm a mesma quantidade de produto, que são 8 ml. Eu tô aqui com a cor Claro 20, que é a minha cor. E eu vou também comparar a cor. E eu, de um lado, vou aplicar um e do outro lado o outro pra gente conversar um pouco melhor sobre o corretivo. Esse corretivo ele já é mais conhecido porque ele tá aí há mais tempo, mas o objetivo é falar bastante desse aqui. Bom, ele promete então uma cobertura extrema, né? E por 24 horas. Achei bem ousada a proposta. Pelo que eu vi no site da Natura, são 8 tonalidades e a minha é a primeira, é a mais clara, que é a Claro 20. Vamos comparar aqui então. Eu vou colocar no dorso da minha mão o corretivo novo, que é esse da linha Natura Una, na cor Claro 20. E ao lado eu vou colocar o Natura Aquarela, também na cor Claro 20, pra gente comparar. Aí pra vocês, esse da Natura Una, ele parece ser um pouco mais rosado, né? E esse um pouco mais amarelado. Eu acho que tem sim uma leve diferença de subtom, mas é muito sutil, gente, é muito sutil. Agora, o que eu noto, assim, de cara a hora que eu aplico é que, de fato, a cobertura desse aqui é um pouco mais alta. Eu já, olhando pela mão, eu consigo ver. Mas eu acho que a cor tá bem pareado, assim, sabe? Tem uma micro diferença. Aí, pra vocês, até tá mais do que aqui pra mim, olhando pessoalmente. Mas a questão da cobertura, de fato, esse que é o da Natura Una, que é o novo, que é o lançamento, tem mais cobertura do que o anterior. E aí, eu vou começar aplicando o Natura Una para comparar ele sem nada e depois ele com o anterior. Obviamente, eu estou sem nada na pele de maquiagem. Eu estou só com o hidratante, porque vocês sabem que eu não fico sem e nem devo, nem vocês. Tem que passar hidratante e se for durante o dia tem que passar protetor também. E aí aqui eu vou então aplicar o novo corretivo e eu vou começar com pouco produto, só 3 pontinhos, porque eu quero justamente ver a performance dele. Eu já conheço, vocês sabem que eu só trago resenha aqui depois de testar por bastante tempo, a não ser que eu faça vídeo testando, mas resenha mesmo eu testo muito antes. E aí, com a esponjinha que tá umedecida, eu vou dando batidinhas para espalhar.
Olha aí a diferença no lado com corretivo, o lado sem corretivo. Só que desse lado eu ainda vejo um pouco de olheira. Claro, eu tô sem base, eu tô sem nenhum outro produto que dê cobertura e eu passei pouco corretivo, né? Eu aqui, se fosse fazer uma pele só com corretivo, precisaria um pouquinho mais. A princípio, ele não marca linhas. Claro, já já eu mostro pra vocês como ele se comporta ao longo do dia, mas ó, num primeiro momento, ele tá bem assentadinho. Um pouco mais. Mesmo lado da esponjinha, eu vou deixar esse outro lado pro outro corretivo. E aqui eu tenho uma cobertura total da minha olheira, que, diga-se de passagem, não é uma olheira discreta. Aí, com o que sobrou na esponjinha, eu vou meio que, já que eu não vou passar base, eu vou dar uma corrigidinha geral na pele. Como a cor dele é bem boa pra mim, eu consigo fazer uma correção na pele só com corretivo. E desse lado, então, eu vou aplicar o corretivo anterior. E eu vou fazer da mesma forma num primeiro momento, só 3 pontinhos. Vou usar o outro lado, esse lado eu usei pro primeiro, este eu vou usar pro segundo. E vamos dando batidinhas. A textura me parece a mesma, assim, eu não sinto mais espesso ou mais fino. Talvez esse aqui, que tem menos cobertura, seja um pouco mais fino, mas assim, difícil de identificar, viu? E aí, então, um pouco mais, a gente consegue uma cobertura um pouco melhor. Olhando bem de pertinho, dá pra ver que esse tem um pouco mais cobertura do que o anterior. Olha só, eu apliquei a mesma quantidade e aqui eu acho que tá um pouco mais coberto do que aqui, certo? Até passar um teco mais. E aí, com isso, eu tô passando mais produto desse lado do que desse. Eu vou deixar aí pra vocês, então, como ele se comporta ao longo do dia, porque agora eu vou fazer só uma maquiagenzinha assim, sobrancelha, um batonzinho, blush, nada que altere na durabilidade nem na performance do corretivo. E aí, vocês vão ver como é que ele fica daqui umas horas. Olha aí. Tipo, ainda cobre, mas, né, já saiu uma parte. Vocês veem, gente, então, que nenhum dos dois dura por tanto tempo, né? Eles têm sim uma boa durabilidade, mas eu discordo, eu acho que ele não dura 24 horas, como promete na embalagem, e também não acho que ele tem cobertura extrema. Eu acho que ele tem uma alta cobertura, mas extrema eu acho que foi bem ousado da parte da Natura. Mas ainda assim, veja só, eu estou falando em relação ao que promete, ao que vem na embalagem, tá? Eu ainda gosto muito, tanto desse quanto do anterior. Prefiro esse, porque acho que ele veio com um pouco mais de cobertura e está entre os meus corretivos favoritos. Mas, entretanto, porém, todavia, eu não acho que ele é de cobertura extrema e não acho e, pelo menos em mim, efetivamente não dura 24 horas. Eu acho que é um corretivo bacana para quem não tem muita olheira, mas também não é aquela olheira nadinha. Quem tem olheira nadinha pode usar um corretivo de cobertura mais leve. Ele tem uma boa cobertura. É um corretivo para ser usado junto com base, né? Após a base, ele vai complementar a cobertura. É um corretivo que talvez peles muito secas não aceitem bem e peles com muitas linhas de expressão também não, mas eu também acho que quem tem muita linha, ruga mesmo, né, na região dos olhos, deve evitar os produtos assim cremosos que secam.
O ideal são aqueles em bastão mesmo, aqueles cremosinhos de potinho ou em bastão que você aplica e eles tendem a ter um pouco mais de hidratação. Para fechar o vídeo, então, pontos positivos e pontos negativos. Ele é um produto acessível, com um bom preço. Hoje ele está sendo vendido a R$ 29,90, mas o valor, digamos, oficial dele é R$ 39,90, que ainda assim é um bom preço para o que ele oferece, né? O que eu acho negativo? Mais em relação à promessa, né? Não é um corretivo de cobertura extrema e não é um corretivo que dura 24 horas. Mas ainda assim é um ótimo corretivo, está entre os meus favoritos. Acho que a diferença dele para o anterior é mínima, mas na minha opinião, melhor. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Deixa nos comentários o que você achou, se você já usou, se você já conhece os produtos, deixa aí nos comentários. E claro, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, até lá!